Oi galera, sou o professor Marcelo Mello, professor de Química, e agora, nessa aula, eu vou apresentar para você aquilo que nós, professores de Química, de terceiro ano, Química Orgânica, consideramos de extrema importância. Você não consegue desenvolver a Química Orgânica se você não souber a identidade das funções orgânicas. Isso é prioridade dentro da Química Orgânica, você saber identificar as funções. Eu gosto de dizer que isso aqui é como um remédio. Se você receita um remédio errado, o paciente morre. Aqui você vai lidar com grupos funcionais que estão presentes, fundamentalmente nas nossas nos nossos medicamentos. Muito bem. Então, como título que eu coloquei para você aqui, funções orgânicas. Nós vamos tratar especificamente, aqueles grupos que, de forma pontual, vai identificar cada função dentro da química orgânica. Eu quero chamar primeiro a sua atenção para isso aqui, Dentro da química orgânica, o que são hidrocarbonetos para nós? Toda substância constituída exclusivamente de carbono e hidrogênio. Então, se você encontrar uma estrutura muito bem elaborada e ela só tiver carbono e hidrogênio, não importa a classificação dela. Se ela possuir apenas carbono e hidrogênio, com certeza ela vai ser classificada como sendo um hidrocarboneto. Muito bem. Função álcool, função enol e função fenol. Todas três têm em comum esse grupamento OH, que vai identificar a função, que nós chamamos de hidroxila ou oxidrila. Veja você a identidade de um álcool. Quando que a gente reconhece um álcool? Toda vez que nós encontrarmos uma oxidrila, uma hidroxila, diretamente ligada a carbono de ligação simples. Então, se você tem um composto onde existe um grupamento OH diretamente ligado a carbono de ligação simples, com certeza você tem um álcool. Apenas fazendo um adendo. Existe uma classificação dentro dos álcoois. Álcool primário, secundário, terciário, monol, diol, triol, poliol, mas esse é um assunto a ser ventilado mais adiante. Identidade do enol é quando a oxidrila e hidroxila estiver diretamente ligado a um carbono que tem ligação dupla. Então, reconhecemos o enol, está aqui, EN significa ligação dupla. Nós reconhecemos o enol toda vez que nós encontrarmos a hidroxila, a oxidrila, diretamente ligada a carbono de ligação dupla, um carbono que tem ligação dupla. E fechando essa primeira parte aqui, que tem o grupamento OH, a função fenol, cuja identidade é quando a oxidrila ou a hidroxila estiver diretamente ligada ao anel benzênico, ligado à identidade aromática. Então, se você encontrar uma hidroxila diretamente ligada ao benzeno, você vai ter a chamada função fenol. Muito bem. A seguinte função é a função éter. Veja você a identidade da função éter. Toda vez que você encontrar o oxigênio entre carbonos, o oxigênio nós chamamos de grupo oxi. Assim como o grupamento H tem o nome hidroxila ou oxidrila, o oxigênio nós chamamos de grupo oxi. Então, se você encontrar o oxigênio entre carbonos, você vai estar lidando com a função éter. As duas funções seguintes têm em comum esse grupo C dupla O, C dupla oxigênio. Veja você aqui, Ele vai indicar aldeído ou então cetona. Veja você, o aldeído se identifica quando a carbonila, que é esse grupo C dupla O, se encontrar na extremidade da cadeia carbônica. Então, se você encontrar a carbonila na extremidade de uma cadeia carbônica, você tem aldeído. Agora, veja você aqui, se essa carbonila, que é o grupo C dupla O, estiver entre carbonos, você vai estar trabalhando com a função cetona. Então, veja você que para ser cetona, a carbonila, que é esse grupo aqui em vermelho, tem que estar entre carbonos.
Mas para ser aldeído, a carbonila tem que estar na extremidade da cadeia carbônica. Dando continuidade, ácido carboxílico. A identidade do ácido carboxílico é este grupo todo aqui, olha. É quando nós juntamos a carbonila com uma hidroxila. Veja você aqui, ó, esse pedacinho aqui é uma carbonila e esse pedaço aqui é uma hidroxila. Então, toda vez que você encontrar este grupamento, que pela própria identidade dele só pode ficar na extremidade da cadeia carbônica, você vai ter a função ácido carboxílico, uma das principais dentro da química orgânica. Então, a identidade do ácido carboxílico é este grupo chamado carboxila, que vai aparecer sempre na extremidade da cadeia carbônica. Muito bem. Agora o sal orgânico. Eu quero que você observe que eu vou comparar o sal orgânico com o ácido carboxílico, ok? Veja você, o ácido carboxílico, quando esse hidrogênio ele é substituído por elemento metal, nós vamos ter um sal orgânico. Então veja você, aqui está a nossa carboxila, que identifica o ácido carboxílico. Se nós substituirmos esse hidrogênio por elemento metal, um A ou 2A, ou algum cátion, estaremos trabalhando com sal orgânico. Agora, se porventura esse hidrogênio da carboxila, do ácido carboxílico, for substituído por qualquer outra quantidade de carbono, aí nós vamos ter a função éster. Então, o sal orgânico e o éster podemos considerá-los derivados do ácido carboxílico, repetindo. Se nós substituirmos esse hidrogênio da carboxila por elemento metal, nós vamos ter o sal orgânico. Se nós substituirmos esse hidrogênio da carboxila por carbono, nós vamos ter a função éster. Uma outra função, não muito trabalhada, mas importante, é o anidrido de ácido. O anidrido de ácido se identifica quando duas carbonilas, veja você aqui, estiverem ligadas pelo oxigênio. Então, quando você encontrar duas carbonilas ligadas por um oxigênio, você vai ter a função anidrido de ácido. Eu quero chamar a sua atenção para uma coisa aqui, olha. Eu coloquei em azul aquelas funções que são chamadas funções oxigenadas. Todas elas têm oxigênio, ok? Agora vamos mudar aqui a cor, para verde. Aqui na cor verde, nós vamos trabalhar com as funções nitrogenadas. Todas vão ter o nitrogênio na sua constituição. Veja você aqui o seguinte, função amina. A identidade da função amina é quando ligado ao grupo NH2, que vem lá da amônia, nós tivermos um elemento carbono. Então, se você encontrar um carbono ligado a nitrogênio, você vai ter aí a função amina. Aqui cabe uma ressalva, Existe uma classificação dentro das aminas, amina primária, secundária ou terciária. Assunto esse que vai ser abordado mais adiante. Mas identificamos qualquer tipo de amina quando ligado a nitrogênio, nós encontrarmos átomo de carbono. A função amida, veja você aqui, olha, é quando ligado a carbonila, este grupo que já vimos aqui anteriormente, apareceu o grupo NH2. Então, se você encontrar nitrogênio ligado a uma carbonila, você vai ter a função amida. E assim como no caso anterior, aqui também cabe uma classificação. Temos a amida monossubstituída e a amida disubstituída, que vai ser também citado adiante. Em seguida, a função nitro, cuja identidade é o grupo NO2. Apareceu o grupo NO2 ligado a qualquer carbono, você vai ter a função nitro. Função nitrila, eu posso representar assim ou assim, ficando bem claro as 4 ligações aqui do carbono e as 3 do nitrogênio. E pela própria identidade, a função nitrila, ela só vai aparecer na extremidade da cadeia carbônica. Então, se você encontrar qualquer um desses dois grupos na extremidade de uma cadeia carbônica, você vai ter a função nitrila. Bom, agora vamos mudar de cor. Coloquei agora na cor roxa aqui
outras funções que a gente não coloca, né, inseridas nos casos anteriores. Muito bem, função aleto de ácido. Primeira coisa, aleto faz referência a qualquer halogênio, elemento do grupo 7A na tabela periódica. Então, se você encontrar qualquer halogênio, cloro, bromo, iodo ou flúor, ligado à carbonila, você vai ter a função aleto de ácido. A próxima função, né, é a função aleto, chamada também de derivado halogenado ou ainda aleto orgânico. É quando aparecer qualquer halogênio ligado a carbono. Quando você compara o aleto de ácido com o aleto normal, veja que no aleto de ácido nós temos a carbonila, nós temos o oxigênio, o que não acontece na função aleto. Então, repetindo, voltando aqui, se você tiver um halogênio ligado à carbonila, é aleto de ácido. Mas se você tiver um halogênio ligado a carbono, sem oxigênio, você tem a função aleto normal. Em seguida, o ácido sulfônico, cuja identidade é esse grupo aqui, ó, que tem como origem o ácido sulfúrico num processo aí, né, de uma semi-desidratação. Então, aparecendo esse grupo SO3H ligado a qualquer carbono, nós temos a função, né, ácido sulfônico, muito comum na produção de sabão e detergentes. Agora aqui, tioálcool, em seguida tioéter. Tem tudo a ver com o que nós vimos aqui anteriormente. Primeiro, lembrar para você, o prefixo tio se refere sempre ao elemento enxofre. Apareceu tio, estamos falando no enxofre. Então, o que seria para nós o tioálcool? Veja você, se você comparar com o álcool, confere, é quando esse oxigênio for substituído por enxofre. Então, quando você encontrar o grupo SH diretamente ligado a carbono de ligação simples, você vai ter o tioálcool. E de forma semelhante, né? De forma semelhante, você tem aqui o éter. Se você substituir esse éter por enxofre, como é o caso aqui, você vai ter a função tioéter. Muito bem, o que a gente tem que deixar como mensagem nessa reta final? Reconhecer a função é de extrema importância. Ah, mas como que eu vou fazer isso? Exercitando a exaustão. Você que já fez vestibular alguma vez sabe o quanto que a identidade de uma função orgânica é primordial na resolução das questões envolvendo o assunto. Ok? Então, ficamos por aqui. Numa outra oportunidade, nós vamos trabalhar exercício envolvendo identidade e função. E muito obrigado pela sua atenção.